Boa noite a todos. Sessão ordinária realizada no dia 22 de novembro de 2016, às 20 horas e 18 minutos. Considerando o disposto no artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Lembrando a todos que após a sessão, o secretário da Saúde, o senhor Moisés, vai fazer audiência pública. Estão todos já convidados para permanecer na casa. Por gentileza, eu peço para a primeira secretária fazer leitura do projeto de resolução número 03 de 2016. Projeto de resolução número 3 de 2016. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 130 mil para o exercício financeiro de 2016. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, apresenta a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica suplementado no corrente exercício as seguintes dotações orçamentárias. Legislativo Municipal, Câmara Municipal. Vencimentos e vantagens, 119 mil. Obrigações patronais, 11 mil reais. Artigo 2º. Para dar cobertura às disposições do artigo anterior, ficam canceladas as seguintes dotações orçamentárias de acordo com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64, de 17 de 3 de 1964. Legislativo Municipal, Câmara Municipal. Atividades legislativas. Outras despesas variáveis, 17 mil reais. Diárias, pessoal civil, 18 mil reais. Material de consumo, 40 mil reais. Outros serviços de terceiros, pessoa física, 15 mil reais. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 3 mil reais. Obras e instalações, 28 mil reais. Equipamentos e material permanente, 9 mil reais. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, Carlópolis, 22 de novembro de 2016. Humberto Benedito Domingues, presidente. Márcio Antônio Furlan, vice-presidente. Rafaela Carreal de Souza Machado, primeira secretária. Ivete Cuenca Machado, segunda secretária. Justificativa. Senhores vereadores, conforme previsão orçamentária para o Legislativo Municipal elaborado para o ano de 2016, foi observada a necessidade de um reforço de dotação orçamentária para a contratação de serviços que não estava previsto no orçamento para 2016. No artigo 7º da LOA 2015, no limite para abertura de crédito adicional pelo Legislativo, por resolução até o limite de 30%. Sendo assim, encaminhamos o projeto de resolução para apreciação e aprovação do plenário desta Casa de Leis. Contamos com a compreensão dos nobres pares para aprovação. Carlópolis, 22 de novembro de 2016. Humberto Benedito Domingues, presidente. Márcio Antônio Furlan, vice-presidente. Rafaela Carreal de Souza Machado, primeira secretária. Ivete Cuenca Machado, segunda secretária. A mesa diretora, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, após a apreciação do plenário desta Casa de Leis, para requerer que sejam dispensados os prazos e pareceres do projeto de resolução número 3 de 2016, entendendo que é de urgência sua aprovação. Requer ainda dispensa de interstício para segunda discussão e votação do projeto em pauta, conforme preceitua o artigo 109, parágrafo 3º do Regimento Interno. A mesa diretora requer dispensa de interstício para segunda discussão e votação do projeto em pauta, conforme preceitua o artigo 109, parágrafo 3º do Regimento Interno.
Humberto Benedito Domingues, presidente. Márcio Antônio Furlan, vice-presidente. Rafael Querrel de Souza Machado, primeiro secretário. Ivete Cuenca Machado, segundo secretário. Está em discussão única o pedido de dispensa de prazos e pareceres. Nada a discutir, coloco em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Está em discussão única o pedido de interstício de uma votação a outra. Nada a discutir. Coloco em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Está em primeira discussão o projeto legislativo da mesa diretora. Da votação, nada a discutir. Coloque em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Lembrando os nobres vereadores que após a sessão ordinária já ficam convocados para em seguida nós fazermos a extraordinária. A palavra está livre. Como nós temos audiência pública, já vai fazer uso, né, Beth? Vou fazer um comunicado. A comissão processante convoca os nobres vereadores para amanhã às 7 horas. Será lida a leitura da defesa do vereador Idenilson. Amanhã às 7 horas. Então, convoco todos os vereadores para amanhã a sessão. 7 horas. Hã? 19 horas. Tá. O que vai fazer parte da... É só o que faz parte da comissão, né, Ivete? Daí os outros estão convidados, né? Porque é público. Nada mais, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Sessão extraordinária realizada no dia 22 de novembro de 2016, às 20 horas e 25 minutos. Conforme disposto no artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço para a primeira secretária fazer leitura da súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 130 mil para o exercício financeiro de 2016. Está em segunda discussão. Nada a discutir. Está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. E o presidente cometeu, né? Esqueci de colocar a ata em votação. Coloca também a ata das últimas sessões em votação. Está em discussão única. Nada a discutir. Está em votação única as atas. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Antes de passar a palavra para o nosso, né, secretário da Saúde, eu peço para a primeira secretária fazer a leitura do convite aqui da audiência pública que vai realizar agora. Convite, audiência pública. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e o presidente da Câmara Municipal, conforme prevê a Lei Federal 8.625 de 93, Lei Orgânica do Ministério Público, apresentação do relatório quadrimestral do segundo bimestre de 2015, com os resultados alcançados no período com execução da programação anual de 2015, anual da saúde de 2015. Daí já foi lido na sessão passada, então que data era de 22/11, que seria hoje. É só para o pessoal que está presente. Fique à vontade, secretário, a casa é sua, pode usar a tribuna, se o que achar melhor. Precisar de alguma coisa, só fique bem à vontade.
Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Hoje nós estamos trazendo aqui um relatório quadrimestral do ano de 2015. Por que só agora está vindo 2015, né? Porque só agora que foi apurado o que foi feito durante aquele período de 2015, foi levantado os dados e foi compilado esses dados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde também. Que essa audiência pública de hoje seja o início de várias outras, porque, segundo a lei, a partir de agora, a cada 4 meses, a Secretaria de Saúde vai ter que vir até a Câmara demonstrar o que foi feito, o que está sendo feito e como está sendo feito. Né? Antigamente só passava pelo Conselho Municipal de Saúde, e agora há uma recomendação do Ministério Público para que também venha para a Câmara. Né? Então, já os próximos, esse ano, nós já vamos recompilar e vamos estar enviando para a Câmara também, para apreciação dessa audiência pública, é mais para dar publicidade a esse tipo de comportamento que vai ser adotado a partir de agora. E nós trazemos aqui alguns dados, né? Aqui fala do relatório do quadrimestral do segundo semestre de 2015, só que para a gente entender mais amplamente, eu fiz uma compilação do ano de 2015, para que vocês tomem conhecimento e a população tome conhecimento também. Sim, eu sou, como diz, eu sou marinheiro de primeira viagem, mas assim, os membros falaram, a primeira coisa que falaram, podia ter trazido um pendrive. Eu falei, pois é, eu não me atentei a isso. Ficar bem mais instrutivo. Mas assim, os próximos, não sei quem vai ser o secretário, mas assim, seja recomendado que traga um pendrive e coloque ali. Fica bem mais interessante. Bom, existe uma pactuação entre o município e o governo estadual e federal. Essa pactuação, ela é feita da seguinte maneira: o Estado pactua uma meta para o município e o município tem por obrigação alcançar essa meta. Né? E todo final do ano você apresenta os resultados, se você conseguiu ou não conseguiu atingir. Né? São 2 tipos de pactuação. Um é o chamado SUSPACTO, né? Que é o sistema de pactuação do governo, e o outro é o relatório anual de gestão, que também ele compila os dados do SUSPACTO para dar o índice que o município alcançou em alguns itens. E esses itens que a gente vai estar passando agora. Vou começar pelo item 1. É meio chato, mas eu prometo ser bem breve. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Então, o que é isso? Dentro da área coberta pelos PSFs, qual a porcentagem dessa população está sendo atendida dentro do 100% que se engloba a área urbana da cidade? Ou seja, nós temos 3 equipes de PSF, né, dentro do município. Então, se você pegar 100% da população inserido dentro desses 3 PSFs, qual que é a cobertura que esse PSF está dando para essa população? Então, o índice alcançado em 2005 foi de 93%. Ou seja, 7% da população não foi assistida. Esse índice reflete a falta dos agentes comunitários de saúde em áreas descobertas. Tem agente comunitário de saúde que pediu afastamento, tem outros que pediu a conta, e não foi reposto esses agentes comunitários de saúde. Então, essas áreas ficam descobertas. E também existe bastante residenciais que foram sendo criados, e as pessoas começaram a habitar esse local, e também não foi colocado nenhum agente comunitário lá para tomar conta deles. Então, existem as áreas, mas os agentes comunitários, não existe agente comunitário ali. Não, isso é só nas áreas cobertas pelos PSFs. Né? Nós não temos o PSF rural, então ele engloba só a área coberta pelos PSFs. Tá? O item 2. Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica.
que significa esse índice? É o índice que a pessoa foi internada, mas que a atenção básica dos PSF poderia ter dado jeito sem que ele precisasse de internação. Né? Segundo o governo, 53% das internações realizadas poderiam ter sido resolvidos dentro dos PSFs mesmo. Né? Então, esse índice, quanto menor esse índice, melhor para o município. Nós atingimos 53%. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde do programa Bolsa Família. Esse índice são o pessoal que utiliza o Bolsa Família, eles têm que dar algumas, tem que prestar conta de algumas coisas para o governo. Quem está na escola, a criança tem que ir, né, não pode faltar, e quem então está em idade escolar, ele tem que ser pesado, pelo menos 2 vezes por ano. Né? Dos 100% das pessoas que utilizam o Bolsa Família e que precisavam ser pesadas, nós atingimos 85% dessas pessoas. Cobertura populacional estimada pela equipe de saúde bucal, 30%. Ou seja, é um índice que não está bom, é um índice que tem que melhorar, porque de 100% da população, apenas 30% está tendo acesso à saúde bucal. Aí engloba a falta de profissionais, engloba um atendimento mais extensivo. Tem que existir mecanismos para que chegue a mais pessoas esse tratamento bucal. Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada. Nós temos aqui 4,76 de índice de escovação supervisionada. São aquelas escovações que são realizadas nas escolas. Tal. Então, 4,75 da população tem esse tipo de procedimento. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos. Ou seja, de todos os procedimentos realizados pela equipe de odontologia, esse aqui é quantos dentes são arrancados, né? Vamos botar no português claro. Da proporção, 3,25 dos procedimentos, de 100%, são para arrancar dentes. Isso é quanto menor esse índice, melhor para o município. 3,75 é uma média razoável, uma média boa. O Estado, por exemplo, preconiza 4,5%. Então, nós estamos 1% abaixo do preconizado pelo Estado. Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade para a população residente. Esse aqui, da nossa população, 0,75 da média de 100 foi atendido com algum tipo de procedimento ambulatorial de média complexidade. Ou seja, das pessoas que procuraram o pronto-socorro ou posto-saúde, 0,75 da população que procurou necessitou de algum tipo de exames de média complexidade. Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade na população residente. Ou seja, de todo o pessoal que procurou posto-saúde e pronto-socorro, 3,40% necessitou de algum tipo de internação. Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente. Ou seja, todas as pessoas que sofreram algum tipo de acidente, qual é a proporção de pessoas que conseguiram ter um atendimento médico? Aqui nós atingimos 100%. De todas as pessoas que foram acidentadas, nenhuma ficou sem atendimento. Todas foram encaminhadas. Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio. Das 100 pessoas que sofreram algum tipo de infarto, 37 delas vieram a óbito. É um índice considerado aceitável também, né? Porque, visto que o Estado preconiza 38, nós estamos dentro da média do Estado, né? Mas dos 100% que sofreram algum tipo de infarto, 37 vieram a óbito. Proporção de óbitos em menores de 15 anos,
nas unidades de terapia intensiva. Nós não tivemos. Razão de exames citopatológicos no colo de útero para mulheres de 25 a 60 anos na população da mesma faixa etária. Então, da população de 25 a 64 anos, 0,75 dessas mulheres fizeram um exame citopatológico. Ou seja, é um número... Isso equivale, hoje, a uma média de 500 mulheres. 500 mulheres passaram e fizeram o exame citopatológico. Esse exame precisa melhorar? Precisa. Nós temos uma média que Carlópolis deveria ter fazer 1.300 exames. Mas isso não é falta de exames. A gente marca, nós temos pelo menos 1 ou 2 atendimentos noturnos, nós temos durante a tarde também esse exame citopatológico. Existe, não sei, talvez uma falta de interesse das próprias mulheres. A gente marca 20, aparece 10, 8. Talvez uma campanha de esclarecimento sobre o câncer do colo do útero, talvez fosse uma coisa assim para ser pensado. Razão de exames de mamografia e de rastreamento realizados em mulheres de 30 a 60 anos. Essa aqui deu uma média de 0,40. Dessa população das mulheres em idade fértil, em idade de 30 a 60 anos, 0,40 da população fez o exame de mamografia. Também não é um resultado bom. Mas aí também interfere porque o Estado, ano passado, ele deu uma enrolada boa nas mamografias. Nós ficamos sem prestador no final e no começo desse ano sem prestador. Não tinha quem fizesse para o Estado. Então isso ocasionou um resultado não tão bom. Proporção de parto normal. Isso aqui é uma proporção muito boa que nós estamos. Nós estamos com 70% dos casos aqui são de parto normal. Ao preconizado pelo Ministério é que seria 75%. Mas em relação aos outros municípios e ao próprio Estado, nós estamos numa condição boa. 70% dos partos são realizados através de parto normal. Proporção de nascidos vivos com mãe, com 7 ou mais consultas de pré-natal. Também Esses partos que você falou, vale para quem é atendido pelo SUS ou que particular também? atendido pelo SUS. Só pelo SUS? Que é feito aqui ou no hospital regional. Proporção de nascidos vivos com mães, com 7 consultas ou mais no pré-natal. Nós atingimos 70%, ou seja, 70% das mães fizeram pelo menos 7 consultas de pré-natal. É uma equação boa, mas pode melhorar. Eles preconizam que pelo menos 85% das mulheres façam pelo menos 7 consultas de pré-natal. Número de testes de sífilis por gestante. Eles estão preconizando que seja realizado pelo menos 3 testes de sífilis na gestação. Ou seja, um no início da gravidez, um no meio da gravidez e um no final da gravidez. Esse é um índice que o município pactuou 3, mas nós só conseguimos 2. Apesar de ter o teste rápido no município, ainda precisa melhorar. Precisa que os... É um índice que não é muito bom, vou te explicar por quê. Os PSFs, eles fazem os testes de sífilis nas gestantes, tanto de sífilis quanto de HIV. O problema é que como nós não temos PSF rural, o pessoal do sítio faz esse índice cair. Então, o que era para ser 3 exames por cada gestante, na média, ele acaba caindo para 2. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. Em 2015 nós não tivemos. Taxa de mortalidade infantil. Nós tivemos, em 2015, uma taxa de 21. 21 por 1000. Que é considerado
um número não bom, um número alto. Né? Na verdade, pela taxa de nascimento, faleceram 4 crianças. E essas 4 crianças acabam que... Então, o índice de mortalidade infantil em Carlópolis, ele não está bom. O índice preconizado pelo Estado é que o índice de mortalidade fique abaixo de uma casa, ou seja, menos de 10. Né? E nós estamos, em 2015, em 21. O dobro. E o que leva essas gestantes, essas crianças a morrerem, ao óbito? São vários fatores. Né? São vários fatores. Pode ser... São vários fatores. Pode ser por malformação congênita, pode ser por algum problema, porque na verdade a gente diz que é um óbito infantil até com 30 dias. Né? Pode ser um descolamento de placenta. Depende muito. Essas crianças que faleceram, todas elas passam a ter um comitê de mortalidade infantil do Estado. Todas as crianças que faleceram, a gente envia uma investigação para o comitê e o comitê faz uma investigação. Né? Dessas 4 crianças aqui, foram consideradas 4 inevitáveis. Ou seja, não houve imperícia, não houve nenhum tipo de conduta errada. Foi porque não tinha mesmo o que fazer. Beleza. Boa noite, presidente. Boa noite, secretária. Boa noite, vereadores. Amigos presentes. Vou voltar lá atrás na pergunta, parece que você está falando sobre a gestante. A minha nora não estava conseguindo fazer o pré-natal. Porque o rural, diante do que você está falando e perante o que eu vi, o rural representou um ser gente no município de Carlópolis. Eu tive que brigar no fórum para que ele fizesse o pré-natal. Eu queria que o senhor explicasse para o povo isso aí, declarasse bem certinho por que o rural, as mulheres rural, a gestante, não era para ser feito o pré-natal aqui em Carlópolis. Outro detalhe que eu vou passar para o senhor aqui. Eu tive que brigar no fórum para que isso acontecesse. Certo? Porque senão não sei aonde que eu iria fazer o pré-natal da minha nora. Está sendo a Juscelene fazendo, porque eu briguei. Agora passou para o doutor Isaac. Certo? E o senhor falou aí sobre os infartos que está acontecendo aqui em Carlópolis. Por que isso está acontecendo aqui em Carlópolis? Porque nós temos que buscar socorros em Curitiba. Enquanto o cidadão infarta aqui em Carlópolis, nós temos que esperar o helicóptero descer aqui, vir de Curitiba aqui. Enquanto isso, o cidadão já faleceu. Ou levar para Pongas, o cidadão já faleceu. Nós não poderíamos, na situação que nós temos no município, em verba, em condições financeiras, nós temos um primeiro socorro aqui em Carlópolis, para que isso não acontecesse. Quantos amigos meus, até chegar em Arapongas, ele já veio a óbito. Isso eu acho que nós não podemos deixar acontecer no município. Um município rico, farto. Está faltando o quê? Administração. Está faltando administração no nosso município, porque condições financeiras nós temos sim. Não adianta esconder debaixo do tapete, porque se nós erguemos o tapete da prefeitura, nós vamos encontrar muitos ratões lá debaixo. Nós vamos encontrar ratões. Isso está acontecendo, essas mortes aqui em Carlópolis, no município de uma estrutura tão grande que está escondida debaixo do tapete. Infelizmente, eu não cheguei a sentar numa cadeira dessa. Me desculpe, agradeço a atenção. Obrigado. Tá. O município ele é dividido. Né? Quando ele fez lá atrás, ele fez uma opção em ter os PSFs. Quando você faz um PSF, você divide o município. Ou seja, da rua do Carolina Lupion para baixo,
quem atende é a doutora Ana. Da rua do Carolina para cima, quem atende é a doutora Paloma. No Vista Alegre, quem atende é a doutora Circe. Né? E o pessoal do sítio fica com a Juscelém. Eu não entendi por que tua nora teve problema. Sinceramente, eu não tive conhecimento. Mas... Uhum. Então, não, isso aí foi algum erro, alguma coisa lá que aconteceu, porque gestante tem prioridade. Eu acho que primeiro de tudo, o gestante tem que ter prioridade. Né? Segundo que, realmente, se você for pensar bem, o sítio precisava ter um médico, porque a Juscelém atende 3 vezes por semana o dia todo. Só o sítio. Né? Mas eu acho que ainda é pouco. Eu acho que o município tinha... tem o doutor o Zezinho também, que atende também. Não. Atende tudo. Eu acho que é aí que mora o problema. Eu acho que tinha que ter um médico, mas ele tinha que contratar um médico, ou de preferência um obstetra, porque nós não temos um obstetra, para que ele fizesse todas as consultas de pré-natal. Entendeu? É pré-natal? Já passa direto para o obstetra. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser pensada nos próximos mandatos, nos próximos... Era o correto. Entendeu? Porque, na verdade, nós temos clínico. Né? Quem mais mexe com criança, assim, geralmente é a doutora Ana. Mas, como ela é do PSF, ela atende o bairro dela. Aí o pessoal que não tem... fica bem complicado. O correto é ter um obstetra e os PSFs encaminharem toda a gestante para eles. Dabim, usa o microfone, por favor. Não, é que durante a campanha sempre a gente escutava, né? Por que fulano, né? Eu quero ser atendido por fulano, aí é o cicrano. Tudo bem, eu entendo que é por cada um no seu setor. É um problema. O privilegiado que pegar o médico melhor vai ser privilegiado. Na verdade, sim, é um protocolo do PSF. Né? O PSF ele tem sua área delimitada, né? Tem que ter uma área delimitada e o médico atende ali. Então, realmente é um problema complicado, porque um que é um médico, outro que é outro médico, outro que é outro médico. É bem complicado. Mas o protocolo do PSF é esse. Cada um é atendido do seu médico. Pelo seu médico. E o médico só uma pergunta, mais uma pergunta. O médico como que ele é definido por setor? Quem define qual setor ele vai? É o gestor. É o gestor? É o gestor. Pois sobre o mama, você falou. Carlópolis não tem um aparelho de fazer mamografia? Não. Carlópolis Nunca teve? Nunca teve. Obrigado. O infarto. Está sendo realizado em Santo Antônio da Platina, no Hospital Regional, o Centro de Hemodinâmica aqui da região. Realmente nós não temos um centro de hemodinâmica na região, não temos um centro especializado em cardiologia na região. Concordo, viajar daqui a Arapongas infartado não é fácil mesmo. É exatamente por isso que está sendo feito, nesse exato momento, no Hospital Regional, o Centro de Hemodinâmica do Norte Pioneiro. Então, todos os casos de infarto, eu não sei quando que eles vão inaugurar lá, mas eu imagino que a partir do ano que vem já deve inaugurar, meio ou mais para o final do ano, os casos de infarto daí sejam encaminhados para Santo Antônio. E esses eletro que às vezes a pessoa passando mal, chega lá fazer, é por internet? Isso já aconteceu de turma falar que não tem internet, tá sem... Já recebi bastante reclamação. Por internet. É porque tem que ter o laudo, né?
Daí passa e eles retornam com o laudo. É que muita gente reclama que às vezes chega, não tem internet, vira aquele rolão. Então, acontece o seguinte, passa por telefone, né? Você faz o eletro, daí tem um aparelho, você coloca perto do telefone, transmite os batimentos cardíacos para a empresa, e a empresa manda o laudo através de internet, manda por e-mail. E se não tiver e-mail, daí... Mas assim, são coisas assim, bem pontuais. Esse tempo atrás nós ficamos sem internet porque roubaram os fios ali da caixa d'água ali, deixou não só o pronto-socorro, lá, o posto de saúde também, sem internet por causa de roubo de fio. Moisés, você disse que a porcentagem de câncer de colo de útero está muito abaixo do nível aí, por falta de, você disse aí, de incentivo, fazer uma campanha, mas não seria o PSF aí o responsável por fazer essas mulheres ir até o posto e fazer esses exames? O PSF faz, né? Geralmente o PSF organiza essas coletas, né, semanalmente e em vários horários. Por exemplo, o pessoal que trabalha nas fábricas, por exemplo, a gente abre à noite. O pessoal que trabalha, que são donos de casa, que não tem trabalho fora, né, porque dentro de casa tem um monte. Então, nós procuramos se adequar a elas. Por exemplo, nós abrimos um horário agora às 5 da tarde, porque tem o povo que não perde a terra prometida. Então, a gente está mirando também nesse pessoal. Então, é um pessoal que sai do trabalho, mas também quer ir para casa, né, quer descansar tudo. Então, quando ela chega em casa, ela não volta para fazer um teste preventivo. Então, nós abrimos também um horário às 5 da tarde. Né? Abrimos às 5 da tarde. Isso daí teria que ver o que está acontecendo, né? Porque os PSF, que eu saiba, eu sempre vejo eles fazendo campanha, né? Sempre eles estão fazendo campanha. Sim, por exemplo, as pessoas vão lá até marcam. É uma coisa, não sei o que acontece. A pessoa marca, tem 20 pessoas para fazer. Então se preparam para coletar 20. Mas na hora da coleta é 7, 8. Quando vai 10, a turma solta o foguete lá. É a mesma coisa, igual o ultrassom. Ultrassom, geralmente a gente marca 20. A gente marca 20 a cada vez. E daí aparece, a pessoa não avisa que não vai. Toma lugar, daí chega lá, o pessoal faz 12, 13. E às vezes tem ultrassom para marcar, mas a pessoa vai lá, marca e não aparece no dia. Bom, vamos voltar aqui. Proporção de óvulos maternos investigados. Como a gente não teve, então não teve. Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados. Foi 100%. Todas as mulheres abaixo de 49 anos que faleceram no município foi investigado para ver o que tinha acontecido. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Não teve, apesar de nós estarmos numa verdadeira epidemia de sífilis. Nós não tivemos nenhum caso de sífilis congênita, ou seja, a criança ter nascido com sífilis. Mas, através dos testes rápidos, nós temos pego bastante gestante que com sífilis. Né? Acho que assim, nunca vi, em 23 anos que eu estou lá, eu nunca vi aparecer tantos casos. Uma doença que parecia que estava meio que esquecida, mas de repente ela está voltando devagarzinho e está afetando inclusive as mulheres e gestantes. E se não tratar, se a criança chegar a nascer com sífilis, a criança pode nascer com sequela, inclusive com problemas visuais e mentais. Secretário, o portador de sífilis, qual que é os sintomas? Uma explanação assim para fazer uma campanha no município, já que você está falando aí que está uma epidemia de sífilis. A sífilis varia muito de caso para caso. Tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, a pessoa tem e não sabe que tem. Né? É o que acontece muito lá das mulheres ir para fazer o pré-natal, e a primeira coisa que a gente faz lá é fazer o exame de sífilis.
Porque se ela ficou grávida, ela teve relacionamento sexual sem preservativo, né? Então, ela fica surpresa ao saber que ela está com sífilis, porque ela não apresentou nenhum tipo de sintoma. Já para o homem, há uma ardência, existe alguns sintomas, mas que geralmente passa batido também. Então, uma pessoa que tem sífilis, ela só vai se atentar que ela está doente depois que a doença realmente está instalada assim faz muito tempo. Mas a sífilis ela pode, inclusive, dar doença mental na pessoa se não tratado. Veja bem, tem dois tipos de caso. Quando é urgente, é feito na hora. Mas isso é o médico que indica. Quando não coloca, ele vai fazer o exame nos dias que faz eletro. Por exemplo, toda quarta-feira, os enfermeiros fazem eletro. Toda quarta-feira. É marcado 20 eletros por semana para fazer. Mas aí é conduta médica. Não, isso nunca. Eletro é marcado semanalmente. Mas quanto tempo demorou? Não, mas quanto? Não, mas faz 3 anos, né? Agora melhorou bem. Mas agora sim, é marcado semanalmente agora. Então, veja bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos postos de saúde você conhece que tem cardiologista? Eu te falo. Aqui na região não? Ninguém. Não, eu estou tentando explanar para você. Carlópolis é o único município do norte pioneiro que tem cardiologista. Nenhum outro tem cardiologista, né? Agora, o eletro é marcado, toda semana é marcado pelo menos 20. Se o médico coloca lá que é para fazer urgente, faz na mesma hora. Não, aí é conduta médica. Não, aí é conduta médica. O médico que diz. Não é nem a pessoa, nem o paciente. É o médico. Então, mas como você mediu, faz 3 anos, né? De lá para cá melhorou. Voltamos? Proporção de exames de HIV realizado em casos novos de tuberculose. Nós conseguimos fazer 100% dos casos de tuberculose descobertos na cidade, 100% foram feitos exames de HIV. Por quê? A tuberculose é uma doença oportunista. Geralmente, quando ela aparece, é porque a imunidade está muito baixa. A imunidade estando baixa, você pode desconfiar que o organismo da pessoa está afetado por alguma coisa. Em muitos casos, a pessoa tem HIV, não sabe que tem HIV e desenvolve uma tuberculose. Mas, no nosso caso, nós fizemos 100% das pessoas que tiveram tuberculose, nós fizemos exames de HIV e não apresentaram nenhum tipo de alteração. Proporção de registros com óbitos com causa básica definida. Moisés, licença. Só a título de curiosidade. Temos quantos casos de tuberculose na cidade? Hoje? Hoje estamos com 5 casos. 5 casos. E HIV? 5 casos. HIV que faz tratamento, com a gente tem 7. 7 casos. Mas aí entra uma coisa assim. O Damien falou bem. Que sabe é 7. Tem muita gente que está por aí que não sabe nem que tem. Nós temos um teste rápido que é feito. Qualquer pessoa pode fazer o teste rápido, a hora que ele quiser.
Ele pode chegar no posto de saúde lá, procurar a gente lá, que a gente faz o teste rápido. Em 15 minutos a pessoa fica sabendo se tem ou não HIV. Já entra com tratamento, já é encaminhado na mesma hora. Ele vai para o infectologista, o infectologista já determina qual o tipo de medicamento que ele vai tomar e já entra com a medicação. Então, temos 7 pessoas aqui no município que tomam coquetel anti-HIV e todo mês é enviado para eles. Um coquetel desse gira em torno de R$5.000, cada tratamento desse. Nós tivemos casos assim, bastante curiosos, né? Por exemplo, foi um casal, faz pouco tempo agora, em que o cara tinha uns caroços, tinha umas coisas no corpo, e a mulher brava com ele, porque falava que ele estava com HIV, e foi feito o exame de HIV nele, e deu negativo, daí a gente ofereceu para ela também, e o dela deu positivo. Então, o cara, se você olhava o cara, estava um caco, né? Estava cheio de caroço, tudo lá, você olhava para o cara e falava, ixi, esse aí tá. E ela estava normal, no fim dele deu negativo e dela deu positivo. Aí, agora ele faz o tratamento, ela faz o tratamento, e a gente repete o exame dele a cada 6 meses, mas assim, já faz algum tempinho já, e até agora vem dando negativo o dele. A gente não sabe o que eram os caroços que ele tinha, mas tinha uns caroços no peito, assim, pescoço. É que assim, ninguém é obrigado a fazer o tratamento. Se ele não quer fazer o tratamento, se ele se recusa a fazer o tratamento, ele não quer. O que pode ser feito é comunicado ao promotor que ele tem uma doença transmissível, é igual HIV. Tem gente por aí que tem HIV, a gente sabe que tem HIV e anda de mão dada por aí na rua. Né? Mas eu não posso chegar para o cara lá e falar, a pessoa aí tem HIV, toma cuidado e tal. Né? Se o cara tem uma doença, ele não é obrigado a dizer que ele tem aquela doença. Não, ele não é obrigado a fazer. Ele não é obrigado a fazer. Sim, mas assim, pela lei, ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de tratamento. Se ele fala que não quer fazer, não existe lei no mundo que obrigue ele a fazer. A mesma coisa do HIV. Se você não quiser fazer o tratamento, você fala assim, não vou fazer tratamento, e vou sair daqui e vou transar sem preservativo com quem eu encontrar na rua. Então, mas o que pode estar acontecendo é assim, geralmente, quando acontece isso, o que a gente faz? Nós comunicamos a promotoria. Olha, nós temos um caso assim, e a pessoa se recusa a fazer. Não dá para pôr o cara na testa. Por lei, ele não é obrigado, não tem como obrigar ele a fazer o tratamento. Não existe. E o tratamento da tuberculose é caro? Oi? O tratamento é caro? O tratamento é totalmente custeado pelo Estado. Pelo Estado? São 6 meses de tratamento. Toda a medicação através do Estado. Até porque o medicamento de tuberculose você não encontra em farmácia. É só pelo Estado. Mesmo por causa da leishmaniose. E o seu foi duro de descobrir, né? Rapaz, leishmaniose?
Tal de leishmaniose, eu falo pra você, é pior que tuberculose. Eu falei bem verdade pra você. E o tratamento que você passou, né? Meu Deus do céu. Ficou feio, né, Jacaré? Secretário, como que é feita a parte de pegar a tuberculose? Para quem tem hábito de fumar, como que é isso? Não, a tuberculose é transmissível através de respiração mesmo. Tipo, eu tenho tuberculose, eu venho aqui pelo ar. Por exemplo, eu tuço, né? Quando eu tuço, aí os respingos de saliva é emitida pelo ar e você pode ser contaminado. Geralmente a tuberculose é assim, ó, geralmente é quando o organismo da pessoa está bem debilitado, tem uma imunidade, baixou a imunidade, porque se nós fizermos aqui um exame para ver se nós já entramos em contato com a tuberculose, 90% do pessoal que está aqui nessa sala vai dar positivo. Porque nós entramos em contato com a tuberculose, só que o nosso organismo barrou. Mas nós já criamos anticorpo para a tuberculose. O problema é que amanhã ou depois acontece alguma coisa comigo, que a minha imunidade caia, é onde o bacilo da tuberculose se aproveita e se instala. Isso. Então, o importante, por exemplo, se tem uma pessoa com tuberculose, você pegar ela para fazer o tratamento e também toda a família, observar a família também. Porque, às vezes, você trata a pessoa ali, a família tem alguém ali que não... E fica circulando dentro de casa. Porque é transmissível em ambientes fechados, em ambientes propícios, né? E se a imunidade estiver baixa. Sintomas tosse contínua. Tosse, febre baixa, um desânimo, um cansaço. Na verdade, vai fazendo pequenos buracos no teu pulmão, né? Ele vai comendo teu pulmão. Então, foram feitas reuniões, me lembro de ter participado de uma delas no Salão Paroquial, que a Secretaria da Saúde foi feita exatamente para fazer uma campanha sobre a tuberculose, acho que no ano de 2015, né? Foi. E o resultado? O Estado preconiza que todas as pessoas sintomáticas de tuberculose façam o exame de escarro. Então, hoje, na Secretaria de Saúde, a gente tem um pensamento assim. A pessoa tossiu por mais de uma semana, faz o exame de escarro. Ah, é só gripe. Não, faz o exame de escarro. Faz o exame de escarro para ver se encontra algum bacilo ali. Porque faz pouquinho tempo, foi uma senhora lá que ninguém descobriu que a mulher tinha. Ela tinha uma gripe eterna. Ah, eu peguei a gripe, mas nem saí dessa gripe e já fiquei com gripe de novo. E foi indo, e foi feito o exame de tuberculose nela, batata. Deu tuberculose. Porque é muito fácil confundir. O cara fica tossindo, às vezes a pessoa está lá com uma gripe, uma pneumonia mal curada, uma gripe mal curada, ela fica tossindo, e ela acha que não é nada, e às vezes está com tuberculose. E é uma febre à noite, geralmente, a pessoa fica suando, uma febre não muito alta, uma febre baixa. E quando a pessoa acorda que pode ser tuberculose, o pulmão dela já está comprometido, aí não tem mais recuperação do pulmão. Você tem tratamento para a doença. Para a sequela que fica no pulmão, não tem tratamento. Aí é só o tempo. Vai fazendo buracos. Vai criando buracos. Obrigado. É parecido. É parecido, através de gotículas. Na verdade, existem vários estudos para hanseníase, assim, que indicam que o contato com a pessoa também, de pele com pele, uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas, oficialmente, é através de gotícula também. Contato.
Então, alguns médicos, alguns dermatologistas dizem que sim, mas não foi comprovado assim que, sei lá, abraçar, pegar, não. Tem que ter um contato muito prolongado. Tipo assim, você tem que dormir com a pessoa durante um ano inteiro lá para ver se não... ainda corre o risco de não pegar. Depende muito do teu organismo. Também, mesma coisa. Então, deixa eu ver o que eu estava aqui. A hanseníase, aqui no município, nós estamos com 3 casos. 3 casos. Depende muito do grau. Por exemplo, nós temos a multibacilar e a polibacilar. A multibacilar é aquelas que a pessoa tem bastante mancha, tem bastante caroço e tal. Esse tipo é tratamento de 1 ano. Tem que ficar 1 ano fazendo tratamento. A polibacilar não. A polibacilar são tratamentos de 6 meses, em que a pessoa tem uma mancha só, ou um comprometimento só. Porque quando faz a mancha ali, é sinal que os nervos ali morreram já, né? Por isso que quando a pessoa pega a agulha e enfia no braço, assim, a pessoa não sente nada, a pessoa tem hanseníase, não sente nada e tal. É porque ali os nervos já foram comprometidos. Enfia a agulha ali, a pessoa não sente nada porque aquela área já morreu. E aquela área morreu e não volta mais. Mesmo no tratamento, aqueles nervos que foram comprometidos não tem mais volta. Número de casos de HIV em menores de 5 anos, nós não tivemos nenhum, se bem que nós tivemos gestantes com HIV. Nós tivemos casos de gestante com HIV, mas a criança não nasceu com HIV. Proporção, esse aqui não, vou pular ele. Proporção de curados novos de hanseníase, diagnosticado no ano de 2015. Então, nós atingimos 65% de cura, mas é porque, como é um tratamento longo, ele pula de 2015, ele passa para 2016. Então, por isso é que, às vezes, você não consegue atingir, mas você só vai atingir isso em 2016. Número absoluto de óbitos por leishmaniose visceral, nós não tivemos nenhum. Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados, 100%, ou seja, toda a família da pessoa que desenvolveu hanseníase foi examinada. Número absoluto de óbitos por dengue, em 2015 nós não tivemos nenhum. Proporção de imóveis visitados por pelo menos 4 visitas para controle da dengue. Nós visitamos em 2015 4 vezes 4.319 domicílios. No ano 2015. Foram 4 ciclos, visitando 4.319. Proporção de análise realizada em amostra d'água para consumo humano nos parâmetros totais. Nós fizemos 95% do que nós preconizamos a fazer, nós fizemos em 2015, que é aquelas coletas de águas no sítio, para saber se tem coliforme fecal, se a água não está contaminada. É um serviço que a Vigilância Sanitária faz. Ela visita os sítios, coleta a água e examina para ver se não há contaminação na água. É um trabalho bem interessante e nós atingimos uma das metas, dos maiores metas da região. Nós fizemos do que nós preconizamos, acho que foram mais de 100 amostras. Nós fizemos 95% do que a gente falou que ia fazer. Percentual, isso aqui não nos aplica. Calma que está acabando já. Tá. Proporção de trabalhadores que atendem no SUS e espera público com vínculos protegidos. Ou seja, o pessoal que trabalha no SUS e que trabalha para o SUS e que tem registro em carteira e tal. Em 2015, nós tivemos 93% dos funcionários eram registrados, tudo certinho. Por que não atingiu 100%? Porque nós tínhamos o pessoal da dengue que trabalhava por contrato. Né? Agora, esse ano já mudou, esse ano já vai subir para 100%, porque o pessoal foi dispensado e foi contratado por concurso público a nova equipe dos agentes de endemias.
Aí, a proporção do município que implantou a ouvidoria, nós não tivemos a ouvidoria implantada ainda, é uma coisa que o Estado já vem pedindo há algum tempo, e nós não temos. É uma coisa que precisa ser consertada. Nós pactuamos que nós iríamos colocar a ouvidoria, mas o município não conseguiu cumprir essa meta. Tem. O IPJ tem. E para encerrar, só para encerrar, número de unidades de saúde que notifica acidente de trabalho. Todas as nossas unidades de saúde notificam acidente de trabalho. Era uma coisa que era meio esquecida. A pessoa chegava, tinha um acidente, a pessoa chegava no pronto-socorro, no posto de saúde, não era notificado. Agora, todos os acidentes de trabalho têm que ser notificados para o Estado. Então, tanto o pronto-socorro quanto o posto de saúde notifica para que esse número seja contabilizado depois. Há um grande número de acidentes de trabalho no município que eram esquecidos, a empresa não gerava o CAT, ninguém ficava sabendo disso, só o pessoal do pronto-socorro e do posto de saúde que sabia desses acidentes. Agora, ela é notificada para o Estado e, semanalmente, é enviado um relatório dizendo se houve ou não um acidente de trabalho, qual empresa que aconteceu o acidente de trabalho e quem que foi atingido e como foi o acidente. Tem. Conta. É um problema terrível, justamente por causa das confecções, outras empresas aí que a gente sabe que que é uma verdadeira fábrica, não só de material, como de doenças LER também. A quantia de gente com problema de coluna que tem em Carlópolis é absurda. Problema de coluna e problema lombar. É uma enormidade. Pessoas que precisam de tomografia, ressonância de coluna. Você pergunta para eles onde que eles trabalham, é batata. É confecção. Então nós chamamos a culpada. Bom, então era isso. Chegamos ao final. E o problema da fisioterapia? Por que tem gente às 7 horas da noite marcada fisioterapia? Por que tem gente às 7 horas da noite lá? Porque assim, temos duas fisioterapeutas lá. Tem a doutora Sabrina e a doutora Lília. Vamos dizer que a doutora Sabrina tem a preferência dos pacientes. E ela atende o pessoal que é acamado. Então, todo dia ela chega, ela faz 20 horas para o município. Então, ela chega, ela pega o carro e sai fazer fisioterapia nos acamados, no asilo, pessoas com sequelas que não podem caminhar. Depois que ela termina esse atendimento, ela vem para atender o pessoal que marcou. O problema é que ela só marca 7 pacientes. Né? Só marca 7 pacientes. E eu não sei, o pessoal gosta muito dela. O que acontece? Todo mundo quer para ela. Ela é ótima fisioterapeuta. Então, todo mundo quer com ela. Então tem dia que você se assusta, porque você está saindo do trabalho 5 horas da tarde e já tem gente esperando para marcar no dia seguinte. É uma coisa assim que tem que pensar de alguma maneira. Outro problema também é assim, tem pacientes ali que é eterno. Tem paciente que não vai sair dela ali. Tem paciente que faz fisioterapia, mas que não pode parar de fazer fisioterapia. E esses eles vão meio que segurando o lugar dos novos. Ele vai aparecendo os novos, já está ocupado porque o pessoal que faz a fisioterapia já está com ela.
Então, é assim, eu brinco sempre assim, para Sabrina, você 5 horas da tarde tem gente esperando, né? Aí para outros, você chegar lá 9 horas da manhã no dia seguinte, você encontra vaga ainda. Então, ela marca 10 sessões. Não, 10 sessões por cada paciente. Aí, daí faz 10 sessões, aí tem que marcar de novo. Uma pessoa que nem o Toninho, que é aquele, é uma pessoa que não sai da cama mais. E por que deixar uma família dele ficar lá desde as 7 horas da manhã? Por que ele não tem preferência daquela frente da casa? Quem é atendido em casa, quem é atendido em casa não precisa ficar lá, ela vai. Quem atende em casa. O Toninho não, o Toninho ele vai lá porque ele precisa fazer as caminhadas lá. Mas como ele é um cara que vai ser pro resto da vida, por que o senhor ou esse outro incompetente que está de 2, 4 anos, por que ele não toma providência daí para a família não precisar estar indo lá 7 horas da noite, 5 horas da manhã, 4 horas da tarde, eu estou indo? Por que não tem um jeito de a gente mudar isso aí? Então, é uma coisa a ser... Não, é uma coisa a ser pensada. Na verdade, assim, o que vai ter que fazer ali? Vai ter que abrir uma outra clínica. Não, vai ter que abrir uma clínica. Vai ter que ampliar aquilo ali. Vai ter que abrir uma outra ampliação, porque ela não comporta mais. Ou contratar mais fisioterapeuta. Não, porque também já tem uma de manhã, já tem uma tarde. Essa terceira fisioterapeuta vai atender que horas? Falta espaço? Todo dia. Não, geralmente preenche. Eu digo assim, uma 4 horas da tarde, daí outros 9 horas da manhã, geralmente a gente encontra ainda uma vaguinha lá. Não, atende. Então a pessoa prefere a Sabrina, né? Veja bem, você está falando um caso, que é do teu neto, né? Já imaginou quantos casos igual do teu neto eu tenho lá? Já imaginou se eu der um carro para cada um? Mas aqui na época da eleição, faltando 20 dias para a eleição, e tinha carro para Deus e mundo, e agora não caso de eleição. Olha, eu não sei onde que estavam esses carros, porque comigo não estava. Deixa eu só responder, Jacaré, a do Sebastião Correia, que você falou que é do Gui. O do Gui foi o caso que eu liguei hoje para você, que ele faz um tratamento em Botucatu e o município leva ele. Só que também foi falha minha, porque eu deveria ter ligado a semana passada para você. Eu deixei para ligar ontem. Ontem eu liguei várias vezes e eu não consegui falar com você. Hoje, a hora que eu consegui falar com você, você explicou para mim, falou para mim assim, olha, para amanhã não dá, eu não tenho. Eu tenho o ônibus, mais uma ambulância e mais um carro para Curitiba, mais outro carro. Você explicou para onde ia esse carro. E então, num caso desse, a gente até entende que, por enquanto, foi uma falha só, né? Já foi levado várias vezes e daí foi uma falha só, mas essa falha eu assumo porque foi minha. É sempre eu que ligo lá para o secretário da Saúde, no caso para arrumar a viagem para ele, e agora dessa vez não deu.
Eu tô meio impedido eu tenho preguiça de sair do carro, até que entrar dentro do carro para mim não é o problema. Mas eu poderia ter ido lá no posto de saúde te procurar. Mas a gente procura resolver por telefone e não é toda hora que dá certo, né? Então, eu sei do caso, e tem vários, claro que tem vários casos. Tem várias pessoas que precisam ir, e não é todos que conseguem, porque a gente entende que a demanda de carro é bastante. É enorme. A gente tem que tentar procurar, não só... Não, a gente tem que procurar entender que daqui para frente, qualquer um de nós tem que tentar ajudar daqui para frente as próximas administrações aí com ideias, né, para tentar melhorar alguma coisa de atendimento, porque esse negócio de atendimento de um carro sair daqui para levar lá em Curitiba, Angelina Caron, alguma coisa, você sai daqui 11 horas ou meia-noite, você volta só 11 horas ou meia-noite de novo. Então, se ajuntar governo do estado, cidades vizinhas, Norte Pioneiro aqui, ver o que pode fazer para tratar desse pessoal quanto mais perto, né? Claro que a gente tem caso aqui que a gente não pode resolver em Carlópolis, né? Mas tem outros casos aí que perto aí já resolve, e às vezes é mandado mais longe. Então, daqui para frente, e sempre tem que tentar melhorar, mas tem que ir cada vez mais tentando trazer mais recursos mais perto da população. Porque esse negócio da população viajar 24 horas dentro de um carro aí, para esperar o atendimento lá fora, entrar dentro de um carro de novo e chegar aqui, porque muitas vezes a pessoa chega às 6h30, 7 horas em Curitiba. Para ele esperar ser atendido 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas, daí vai entrar num carro lá de novo, para chegar aqui na cidade, vai chegar que horas? Vai fazer 24 horas, como é que é 24 horas no ar, né, sofrendo. É muito longe, nós temos que tentar valorizar o pessoal da Cisnorp de Jacarezinho, valorizar o Hospital Regional de Santo Antônio, tentar melhorar cada vez mais, porque aonde um carro está fazendo uma viagem para uma pessoa, se for mais perto aqui, ele faz 3, 4 viagens, né? Você falar o motorista, né? Por exemplo, falou que fica 24 horas no ar. Já imaginou o motorista? O motorista ainda tem que ter mais atenção ainda, né? Porque ele tem que cuidar do paciente que está gemendo lá atrás, muitas vezes, né? Até um ponto vai mais ou menos, depois de um ponto para frente passa a incomodar, né? Como eu já incomodei vários motoristas aí, a gente sabe como é que é. E daí você passa até a incomodar o motorista, e o motorista cansado, com sono, muitas vezes com sono, mas ele tem que cumprir o compromisso dele, ele tem que levar e trazer o paciente. Não é fácil. Não é só o caso de nós partir para o lado político, que a política acabou. Passou o período eleitoral, acabou as campanhas políticas, acabou tudo. Mas se unir a população para tentar melhorar, porque tem muita coisa que falta melhorar, né? E nós tem que tentar ajudar, abrir a mente dessas pessoas, para que não faça, se tiver condição de fazer convênio mais perto aqui, o quanto mais perto é melhor, ajudar mais. Às vezes fica mais barato pagar mais caro num convênio para ser atendido perto do que mais barato num convênio para ser atendido longe, por causa da questão de transporte.
Na verdade, a assistência social passou por um período aí de doença também. Ela estava fazendo tratamento em Curitiba e ela ficou meio que pegou bastante atestado médico, né? Mas deu um problema nela lá, que eu não vou entrar em detalhes. Mas ela passou por um período bem difícil lá. Nós só temos uma, né? É concursada. Nós só temos uma e era só. Moisés. Igual ao médico. Igual ao médico. Se o médico ficar doente, quem que atende você? Ninguém. Depende. Por exemplo, se você morar, você tem um PSF, você mora lá embaixo. Por exemplo, se o teu médico ficar doente, se você ficar doente, por exemplo, você vai lá, vou lá no meu médico, chega lá, o teu médico está doente ou não foi trabalhar aquele dia, daí você não é atendido. Aí, se você quiser ser atendido, você tem que ir lá no pronto-socorro. Então, uma coisa assim... Moisés, deixa eu perguntar uma coisa que entrou no assunto de convênio, em relação ao Rocio, que a gente ficou sabendo que foi cancelado bastante consulta, exames que já estava feito e não está marcando mais, só que continua pagando. Nós ligamos lá, já está pago e foi desmarcado. O que está acontecendo? Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Os retornos e os atendimentos de emergência que o hospital necessita, esses estão mantidos, estão indo. Só não está marcando novos, porque a gente não sabe se a nova administração vai ficar com o Rocio ou não. Mas daí a gente está pagando e não está pagando, está precisando, gente precisando ser atendido, está pagando e não vai... Mas se você pegar o contrato, o que o contrato diz? O contrato diz que o Hospital do Rocio é para dar atendimento de urgência e emergência. Ou seja, tudo que você não eu vi o contrato, tem consultas eletivas também. Então, tudo que você não tem ali, você pode mandar para eles. As consultas eletivas, por exemplo, que já estavam agendadas, estão indo. Não está sendo agendadas consultas novas. Então, mas só que se nós estamos precisando mandar e já está pago. Então, mas acontece o seguinte, que para agendar, geralmente leva uns dias. E vai dar nos dias já no final de dezembro. Está pago, mas para marcar, as próximas consultas só vai ser no final de dezembro. Porque na verdade ele que era o responsável dessa parte do Rocio, né? Acho que ele foi antes disso. Não está agendando mesmo. Não, eu falei assim, depende do caso. Então, mas aí é determinação da justiça. Mas assim, vocês vão lá e perguntam pro promotor, então, por que ele pediu para mandar. Porque assim, geralmente quando tem lugar no carro, quando tem lugar, a preferência é do doente, isso aí sempre. Preferência é do doente, sempre. Agora, por exemplo, vai um carro para lá com uma pessoa só. Entendeu? Aí entra o pessoal da assistência social que pede para me levar alguém lá, visitar alguém que está preso, alguém que está não sei o quê. Eu não concordo com isso. Sinceramente, eu não concordo. Eu não concordo, entendeu?
Você pode citar um exemplo, por exemplo? Ó. Não sei, eu posso ver isso aí. Não, eu posso ver para você, mas eu não sei o que aconteceu. Não. Mas o ônibus estava funcionando, o ônibus? O ônibus estava funcionando? Esse é um problema. Marcou com excesso. Do agendamento daí, né? Mas você foi no agendamento? Você foi no agendamento? Você já foi lá no agendamento? Não, você já foi no agendamento para marcar essa viagem? Assim, cada caso é um caso, Jacaré. Se ele não tem condições de ir no ônibus, claro que a gente vai olhar isso aí. Assim, o que não dá, por exemplo, dar um carro para cada um, né? Por exemplo, semana foi 2 carros para Curitiba. Então, foi dois carros para Curitiba com uma menininha que tirar o fêmur. A menina não tem jeito de ir com mais ninguém, tem que ir deitada. Não, na ambulância ela passa mal. O carro é melhor. Tem casos que o carro é melhor que a ambulância. Rodando? Tem 4. Os pequenos, sim. Daí tem as ambulâncias, tem a van e os ônibus. Não, tirando batido já. Moisés. Não, mas ele vai. Não. Viu, mas ele vai. Moisés, deixa eu fazer uma pergunta. Nós, acho que a Câmara, a cidade está preocupada porque nós estamos chegando à reta final da administração e você sabe que, independente de ser final de mandato ou não, o pior período para se funcionar como plantonista é final do ano. E nós já estamos lá com o nosso pronto atendimento, numa situação lamentável, já que não tem equipe, não tem alguns tipos de soro, não tem alguns tipos de seringa. Qual a previsão para isso, para esse resto de ano? Vai ficar do jeito que está? Vai piorar? Não sei. Não. O que vai ser feito? O que estava faltando já foi solicitado, já deve estar chegando. Já para fechar o ano. E o plantonista tranquilo? Plantonista também. Tá, beleza. O resto do ano está tranquilo. Tanto o plantonista quanto o material também. Até dia 31 plantonista. Então, eu até no pessoal da transição, até conversei com eles tudo. Se houver uma maneira de prorrogar, acho que 15 dias pelo menos até para pegar, né?
O problema é que eles não estão achando um jeito de fazer isso. Mas assim, estão procurando uma coisa lá, porque não dá para deixar, né? Por exemplo, ficar 15 dias sem. Né? Não tem condição. Já foi solicitado, foi pedido. Não é só dia 1º. Daí tem a licitação, um monte de coisa, contratação. É uns 20 dias. Mais. Não consegue fazer com 20 dias. Não, mais. Olha para você a preocupação. Eu vou te falar, uma licitação com todas aquelas publicações, tudo que eles Não, mas é que nós vamos conversar com o promotor. Se tiver por pelo menos uns 15 dias, aí faz uma emergencial. Faz um emergencial para conseguir contratar ele. Porque assim, no começo do ano tem sempre aquele problema lá que não abriu o orçamento ainda. E demora uns 15 dias. Eu acho que, olha, uns 30 dias, hein? O que tem é manipulado. É porque nós somos conversar com ele. Só isso? Moisés, mais alguma coisa? Não. Eu gostaria de agradecer a presença do secretário da Saúde, Moisés. E ficou muito bom isso aí, Moisés. Agora, cada 4 meses, vir aqui a essa casa prestar conta, porque muitas coisas que passou na gestão, se tivesse esse momento aqui, a população junto, eu acho que tinha ajudado bastante. E agradecer a presença de todos, né, que estão aqui presentes, os vereadores, o público. Dona Ivete, que hora que é a sessão, mas a senhora falou? Da comissão. 19 horas. 19 horas. Obrigado, Moisés. Eu agradeço. Boa noite para todos. Boa noite.